Oi, gente. O Nicolas Ferreira foi no Inteligência Limitada e recebeu uma pergunta do Jones Manuel sobre o fim da jornada 6 por 1, que foi um tema que deixou ele bastante constrangido no passado, porque quando ele se posicionou contrário ao projeto, os seus próprios seguidores, aos milhares, ficaram muito decepcionados. E dá para perceber como ele fica incomodado com a pergunta, né? E como ele tenta minimizar e ironizar o Jones Manuel, uma pessoa com a qual eu tenho divergências, vocês sabem disso, quem acompanha o canal, mas que nesse assunto em particular nós estamos em completa concordância, ou seja, defendemos a diminuição da jornada de trabalho. Isso é uma coisa, e é uma discussão inclusive internacional. Vamos ver a interação e tecer alguns comentários. Vamos lá. Pergunta aí de Jones Manuel, que já pediu várias vezes para debater contigo aí. Salve Vilela, todo mundo do Inteligência Limitada. Uma pergunta direta e reta para o deputado Nicolas Ferreira. Ano passado explodiu o debate sobre o fim da escala 6 por 1, tema fundamental para toda a classe trabalhadora que não aguenta mais essa jornada de trabalho absurda, exaustiva, desumana. Deputado e toda a direita brasileira foram contra. E aqui eu não quero demagogia, né? O projeto da Erika Hilton é bom ou ruim, a questão é a pauta. Fim da escala 6 por 1. Você vai olhar no G20, as maiores economias do mundo, o Brasil tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo inteiro. Até a nível de América do Sul, o Chile está reduzindo a jornada de trabalho, Venezuela tem jornada de trabalho menor que o Brasil, Colômbia tem jornada de trabalho menor que o Brasil, México está debatendo jornada de trabalho menor que o Brasil, o Canadá tem jornada de trabalho menor que o Brasil, enfim, diversas economias do mundo, diversos países do mundo têm jornada de trabalho menor que a brasileira. E aí, deputado, duas coisas. Por que você é contra a classe trabalhadora? Por que você não quer o fim da escala 6 por 1? E a segunda questão, deputado, vamos debater? Eu e você? Aceite debater comigo o fim da escala 6 por 1. Eu quero provar para toda a classe trabalhadora que é necessário e é possível e é urgente acabar com essa escala desumana de trabalho. Tem uma coisa importante aqui no que o Jones falou, que não é para discutir meramente os detalhes do projeto da Erika Hilton, mas sim se a jornada de trabalho deve ou não diminuir. E é óbvio que o Nicolas se sente bastante desconfortável com isso. Depois ele vai até ceder um pouco para 5 por 2, vocês vão ver. Mas, enfim, veja. Ele nunca vai fazer isso, porque eu nunca vou debater. Não vou ficar dando palco para quem é irrelevante. Agora, o que eu acredito é que, respondendo a sua pergunta, qual é o nome dele? Jones. Jones. É de que... Isso aqui é tática de tentar minimizar o conteúdo do que a outra pessoa disse. Mostrar que não sabe o nome da pessoa e tal. E ele acha que engana as pessoas, né? Isso é tão transparente, isso é tão óbvio que ele tá usando uma tática de tentar minimizar o outro, né? A questão é importante, Nicolas. A questão mobilizou a sociedade brasileira. E você ficou numa saia justa quando se posicionou contrário ao projeto. Mas enfim. Eu não tenho nenhuma declaração que eu sou contra o fim da escala 6 por 1. O que eu disse é que é o contra o trabalhador. Eu simplesmente deixei bem claro de que existem pontos que devem ser discutidos. E para mim não pode ser as coisas simplesmente eu sou a favor, eu sou contra, e quem é contra a classe trabalhadora. Tem que se discutir se é a favor ou contra a diminuição da jornada de trabalho. Um projeto como esse, vale a pena sempre lembrar, ele vai ser discutido e seu texto pode ser alterado. Então qualquer eventual problema que o texto tenha ou coisa que precise ser aperfeiçoada é no espaço do Congresso. Mas você se posicionou contra porque veio do PSOL. Você se posicionou contra porque, além de vir do PSOL, você queria já tentar influenciar o debate e as pessoas contra o projeto para relativizar a importância da diminuição da jornada de trabalho. Isso ficou muito evidente. E aí o seu próprio público, Nicolas, se voltou contra você. Porque perceberam, ao menos por alguns segundos, que você é um aliado dos donos do capital. Você não precisa dizer que é contra a classe trabalhadora. Fica óbvio para qualquer pessoa que observa a política que você serve aos interesses do empresariado. E só aos interesses do empresariado. No outro dia, a Erika Hilton deu uma entrevista, a pessoa perguntou para ela, aí, qual que é o impacto socioeconômico disso? Você fez algum estudo? Ela falou, não fiz. Então, pera lá. O próprio projeto tinha um erro material, assim, de que colocava lá 6 vezes 6, colocava, eu acho que era 32, e enfim... Um erro crasso, assim? Era nesse... O Jones falou que não era a questão do projeto, que era a discussão da jornada de trabalho, e ele, de propósito, vai para a discussão dos detalhes do projeto, sendo que
Isso poderia ser explicado e poderia ser discutido justamente no Congresso, que é o espaço para alterar e aperfeiçoar eventualmente o projeto. E poderia dar espaço, inclusive, no Congresso, para que as pessoas que redigiram o projeto defendessem o projeto. Ele ataca aqui o projeto sem dar direito de defesa, mas enfim, porque não quer, porque quer silenciar o debate, porque sabe que esse debate é prejudicial para ele. Porque se ele tiver que votar contra um projeto de diminuição da jornada de trabalho, isso vai poder ser utilizado pelos seus adversários políticos. E é exatamente isso que o Nicolas não quer. Ele não quer que isso vá para a votação. Porque se isso for para votação, isso vai expor mais uma vez de que lado ele está. Que é o lado dos patrões. E só do lado dos patrões. Nível e principalmente de que não estabelecia a questão, como é que é, gente? Não estabelecia principalmente essas questões mais prioritárias, que ela tá, como que isso vai funcionar? Como que de fato vai acontecer com outros setores, por exemplo, o setor da saúde, o setor, enfim, até mesmo do próprio comércio. E existem algumas consequências claras nisso. Tá bom, tudo bem então. Não vai ter 6x1. Tem duas opções aí para o empregador, né? Ou ele contrata uma outra pessoa para poder, enfim, trabalhar nos outros dias, ou ele vai, enfim, fazer demissão para poder trabalhar numa escala menor. Enfim, consequentemente, você vai ter uma redução ali do horário de funcionamento dos... Esses mesmos argumentos eram utilizados contra o 13º. Esses mesmos argumentos eram utilizados contra o aumento do salário mínimo. E o salário mínimo, quando aumentou, todas as vezes que o salário mínimo aumentou, o nível de vida das pessoas melhorou. O argumento para que se não aumentasse o salário mínimo no passado ou não tivesse 13º era exatamente esse. Lá nos Estados Unidos, os estados que implementaram $15 a hora em vez de $7 a hora e significativamente aumentaram o salário, se dizia, mas o povo não vai ter condição de pagar, vai fechar. Sabe o que foi que aconteceu? Com mais gente ganhando salário mínimo mais alto, o consumo aumentou, porque as pessoas mais pobres, quando têm mais dinheiro, gastam a maior parte do dinheiro, e aí com o aumento do consumo, o desemprego diminuiu. Teve que mais gente ser empregada, porque teve um aumento na demanda. Mas o Nicolas entende disso? Não. O Nicolas entende de servir à hiperexploração dos patrões. Do estabelecimento. Então existem consequências e era literalmente isso que estava acontecendo. Então eles, obviamente, como sempre a esquerda faz, eles pegam uma coisa e quem é contra o trabalhador. Quem é a favor do Lula foi o cara que provavelmente ele votou, né? O Lula, o pai dos pobres, né? Que tem um patrimônio aí de quase 10 milhões, que tem aumentado, enfim, aí impostos, de que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal alguma com o país. Nicolas, o governo do Lula, viu, Nicolas, aumentou sensivelmente o PIB, o Produto Interno Bruto. Sabe o mês de janeiro, esse último mês agora, teve a menor inflação da história do real. O dólar, que aumentou no final do ano passado com ataque especulativo, já está caindo de novo. O Brasil reduziu dramaticamente a fome durante o período Lula. Dados que são importantes, sabe? E você não cita. Por que será? E a Janja gastando o seu dinheiro público. Agora, o problema sou eu. O problema sou eu que quero debater um projeto. Não é dessa forma. Eu vejo que a escala 6x1, ela é sim uma escala exaustiva, uma escala que precisa ser rediscutida. A escala, por exemplo, 5x2, né, que muitos trabalham, né, nessa escala. Vejo que é uma escala que, inclusive, dá dignidade à pessoa. Vejam ele já recuando, já cedendo o terreno, porque sentiu que defender o 6x1 é tão impopular, que foi o que ele fez na primeira postagem. Primeira postagem, basicamente, ele defendeu 6x1. Aí agora ele diz, não dá. Isso é muito impopular, não é? Porque ele foi queimado nas redes sociais pelos seus próprios seguidores. Aí agora ele já suavizando, né? Já suavizando. Que seja aí num domingo, numa igreja, ou até mesmo num sábado, poder ter um lazer, enfim. A gente precisa administrar isso. Agora, é engraçado, né? Por que eles nunca fizeram isso nos governos anteriores? Por que eles nunca falaram, opa, gente, tá pesado aqui, a escala 6x1 é de agora? Nos governos anteriores, você tá falando dos governos do PT, não é? O Brasil vive de crise em crise. E a verdade é que os governos anteriores do PT foram governos de conciliação com interesses do grande capital. E essa proposta veio agora, ganhou um pouco mais de espaço, e ela existia no passado
Próprias pessoas do PT já defendiam isso no passado. Só que no passado, quando se defendeu isso, quando grupos minoritários mais de esquerda do PT defenderam isso, eles eram minoria no Congresso, eles eram minoria no Senado, eles não tinham força para isso, para pautar. Agora, com as redes sociais, que você tanto se beneficia, Nicolas, está mais viável colocar isso no debate público. E foi exatamente isso que o movimento pelo fim da jornada 6x1 fez, colocou no debate público. Um debate de diminuição da jornada de trabalho que vem desde o século XIX. O Karl Marx, que você gosta de demonizar, já comemorava a diminuição da jornada de trabalho no século XIX e queria o fortalecimento da classe trabalhadora para ter as rédeas da produção em suas mãos. Essa era a agenda lá do Marx, do Engels, sabe? Desse pessoal que você gosta de demonizar, mas que eu tenho um curso ensinando a verdade sobre o pensamento marxista e não as mentiras que você divulga. Quem instituiu isso? Então, assim, eu acho que é um tipo de debate muito desonesto, de picuinha, para poder crescer e ganhar o coração das pessoas mais humildes, do tipo, quem não tá a favor disso é contra o trabalhador. É o que a esquerda sempre fez a vida inteira. Beleza, colocou o pai dos pobres lá na presidência. O que resultou pro nosso país? Então, assim, resultou na diminuição da fome, na diminuição da pobreza, resultou no aumento do investimento estrangeiro, sabe? Dados inquestionáveis. O Brasil foi o segundo país em 2023 de maior investimento estrangeiro. Segundo maior. Se eu não me engano, foi 2023 ou 2024? Acho que foi 2023. E a questão do aumento do PIB é inquestionável. Frustrou as previsões pessimistas do mercado, viu, Nicolas? Do mercado, viu? Ele ainda solta uma, né, de que ele não teria problema nenhum em pagar a tributação da Suíça se tivesse a qualidade de serviço da Suíça. E ele diz que a nossa tributação é mais pesada. O que ele se esquece de dizer é que a tributação nos países da OCDE é muito mais progressiva do que a nossa, que é altamente regressiva. E o nosso sistema tributário regressivo é defendido pelo Congresso historicamente conservador e de centro-direita, que defende essa agenda de um sistema tributário regressivo. Sabe quem defende um sistema tributário progressivo? Sabe quem defende diminuir os impostos sobre consumo, sobre água, sobre energia elétrica? Quem defende isso é a esquerda. A esquerda defende diminuir os impostos sobre os mais pobres e tributar mais o andar de cima. E sabe quem defende os privilégios do andar de cima? Quem defende a manutenção da renúncia fiscal que beneficia o grande capital? Os políticos da direita e da extrema direita, viu, Nicolas? Tá achando que engana a gente, é? Engana não. Mas enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, inclusive o curso sobre o pensamento político de Marx, que discute, inclusive, a questão da jornada de trabalho, né? É um curso que eu acho que é muito importante para as pessoas compreenderem a mudança no pensamento de Marx depois da Comuna de Paris, não é? Enfim. E quem quiser nos apoiar também pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.